Olá, fera! Nessa questão aqui, ele tem uma lente convergente em que ele vai ter duas posições em que formará uma imagem nítida, certo? Em que formará uma imagem nítida. A gente viu em sala de aula que esse tipo de questão, ó, a gente demonstrou lá na sala, usando o princípio da reversibilidade do raio de luz, e a gente viu que se eu tenho um objeto aqui, ele diz que o tamanho do objeto é O, então ó, o HO é O, a altura do objeto é O, e eu coloco uma lente convergente aqui entre ele e o anteparo, onde será formada a imagem. A gente vai ter a primeira imagem aqui sendo formada. Está aqui, ó, HI. Essa aqui é a nossa posição 2.3, quando o objeto está entre o foco e o ponto anteprincipal. E a lente está mais próxima dele, aqui está a imagem, certo? Se por acaso a distância do objeto até a lente for x e a distância da lente até a imagem for y, existe também outra posição entre o objeto e o anteparo. Ó, vou desenhar aqui embaixo. Sempre que você desenhar um embaixo do outro, você vai facilitar muito a sua visualização. Mantendo o objeto na mesma posição, sem mudar o objeto, tá? Que ele continua com o tamanho HO. Se a gente for movendo a lente, a imagem aqui vai ficando borrada. Até que exista uma segunda posição em que eu coloco a lente e a imagem que está aqui, vai voltar a ficar nítida, certo? Vai voltar a ficar nítida. Então tá aqui, ó. Esse é o I', ok? Sendo que, pelo princípio da reversibilidade dos raios de luz, se o DO é x e o DI é y, se eu agora trocar e o DO for y, o novo DI vai ser x. Eles trocam as posições, certo? A gente chegou a discutir isso bem direitinho lá em sala de aula. E olha aqui o que ele diz, ó. Em uma delas, o tamanho da imagem formada é de 2 centímetros. É de 2 centímetros. Como a gente sabe que nessa segunda situação a imagem vai ficar menor, porque esse aqui é a 2.1, quando o objeto está além do anteprincipal, a altura da imagem aqui, já que está de cabeça para baixo, é menos 2 centímetros. Enquanto que na outra situação, o tamanho da imagem é de 8 centímetros. Então aqui fica menos 8. Todo mundo ok aqui com esse menos 8? Esse menos 8 quer dizer só que a imagem está de cabeça para baixo. Esse O aqui, que seria a altura do objeto, seria positivo. Beleza? Ele também diz, aí eu não sei se você conseguiu perceber isso, que a primeira é 2 e a segunda que é 8. Só que repare, pela forma como eu desenhei aqui primeiro, essa primeira situação vai dar uma imagem maior e na segunda vai dar uma imagem menor. Aí eu acabei desenhando trocado, é que eu fiz a correção, certo? Aqui seria a primeira situação e aqui seria a segunda, perfeito? Lembre sempre de que quando for estudar lentes, é bom ter na cabeça bem direitinho os desenhos de todos os tipos de imagem, perfeito? Que aí vai facilitar muito o entendimento aqui das questões que a gente vai resolver no canal. Então tá aqui, fiz o desenho. A pergunta dele é: determine o tamanho do objeto, determine quem é O. Determine quem é O. E a gente vai tentar resolver, certo? A gente olha para a questão, fica um pouco angustiado por, às vezes, não saber que caminho seguir, mas é aquilo que eu sempre digo na sala: vá tentando resolver, vá fazendo o que você sabe. A gente sabe que tem uma fórmula que é o aumento linear transversal, é a altura da imagem sobre a altura do objeto, que é menos a distância da imagem à lente sobre a distância do objeto. Aí a gente vai olhar só para esse lado de cada fórmula, ó, e vai montar as equações. Por que eu quis olhar para isso? Porque aqui a gente tem informação sobre as distâncias e sobre as alturas, por isso que eu vou olhar para aquela formulazinha. Então, se a gente olhar aqui para a primeira situação, essa aqui, a gente vai ter HI, a altura da imagem é menos 8, sobre HO, que é O, a pergunta dele na questão, menos da fórmula, a distância da imagem até a lente é Y, dividido pela distância do objeto até a lente, que é X. E aí nós temos nossa primeira equação. Meio pelos extremos, a gente vai ter que O vezes Y é igual a 8x, porque o sinal vai acabar cortando, ok? Então deixa lá aí guardadinha. Se quiser, a gente pode até isolar o Y. Quem seria o Y? 8x sobre O, que aí a gente vai acabar jogando aqui na segunda. Na segunda situação, vamos tentar montar a mesma coisa, mesma estratégia. Aqui seria a primeira e agora nós vamos para a segunda. A altura da imagem agora é menos 2, dividido pela altura do objeto, que continua O, porque o objeto é o mesmo nas duas situações.
é igual a menos DI. O DI na nova situação é X, porque lembre que ele troca, sobre o DO. E o DO nessa nova situação é Y. Meio pelos extremos vai cortar o sinal de novo e a gente vai obter O vezes X é igual a 2 vezes Y. Então nós temos aqui a primeira equação aqui em cima e a segunda aqui embaixo. E agora nós vamos tentar jogar uma na outra e ver o que nós podemos descobrir. Ó. No lugar de Y aqui eu vou jogar 8x sobre O. Vai ficar assim. Ó. Vou repetir. O vezes X é igual a 2 vezes Y. Quem é Y? 8x sobre O. 8x sobre O. Vai cortar x de um lado com x do outro. Ó. E aí nós teremos O vezes O é O ao quadrado. E aqui ficou 16. Portanto, a altura do objeto que a gente chamou de O vale a raiz de 16, que é 4 centímetros, porque eu deixei tudo ali em centímetros. Ok? Então tem que lembrar dessa propriedadezinha que está aqui. Ó. A gente tem, se fixar o objeto e a parede, e a gente tem a lente convergente, tem duas posições em que a imagem fica nítida aqui na parede. Uma delas, se eu chamar de x e y, a outra é y e x, perfeito? E quanto mais próximo for a lente do objeto, menor a imagem, maior a imagem, certo? Maior a imagem. Quanto mais afastado do objeto, menor a imagem. Por isso que essa aqui ficou com o 2 e essa aqui ficou com o 8. Perfeito? Então tá aí uma questão boa, certo? Bem inteligente. Não é tão simples assim. Um forte abraço e até a próxima.